Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, eu mais uma vez aqui, professora Divanira, hoje aula de ciência novamente, com assunto diferente, né? O nosso tema de hoje é sobre estação de tratamento de água. Só que antes de falar sobre a estação de tratamento de água, eu gostaria de lembrar vocês sobre esse bem que nós temos, né, finito, que é a água, né? Que só a vida se existe água. Então, de onde vem a água? Como é que ocorre o processo de chegada da água nas nossas casas? Então, a água a gente sabe que existe o ciclo da água, que é o quê? A água fica acumulada nos rios, nos lençóis freáticos, nos lagos, e através da transpiração, da evaporação, né? Ela forma de gotículas, né, de vapor, formam as nuvens que se precipitam e caem em forma de chuva, ocorrendo de novo a água nos rios, lagos e mares, e assim volta tudo novamente, né? E é um ciclo. Então, mas a água é encontrada no Brasil, ela, no mundo, aliás, ela é em três formas, né? Sólida, líquida e gasosa, que a gente já teve na aula anterior sobre o estado físico da água. Só que a água, ela precisa de um tratamento para quê? Para que nós possamos ingeri-la com segurança, né? Porque a água, ela pode apresentar odores, né? Mudar a cor, ela pode passar por uma transformação e essa poluição que tem na água causa doença. E a gente não pode deixar de falar de uma estação de tratamento de água. Então, a estação de tratamento de água, ela acontece em três etapas. Captação, que pode ser superficial, nos rios, lagos e represas, ou profunda, que no caso os poços, né? Os lençóis freáticos. E a outra forma que a gente tem é o tratamento em ETAs. Mas o que é ETA? Estação de tratamento de água. Depois da água tratada, ela é distribuída, né? Mas vamos ver como é a captação. É captada de mananciais, reservatórios hídricos, utilizado para abastecimento de água. Os mananciais podem ser superficiais, como eu já falei, rios, lagos e barragens, ou subterrâneos, poços profundos e os lençóis freáticos. Nessa etapa, a água passa por um gradeamento, que é um sistema de grade, que impede a entrada de elementos grosseiros contidos na água, como folhas, galhos, tronco, porque a água, quando ela vem, né, o percurso dela, ela vem trazendo tudo. Então, antes de chegar na ETA, né, na captação, já é feito esse tipo de reciclagem, né, dos materiais que vêm. Então, a água segue para a eita, desarrenação, que é o quê? É a remoção da areia por sedimentação, otimizando o processo de pré-tratamento da água. Só então ela é bombeada para a estação de tratamento. Essa captação é feita por meio de bombas nas represas, rios ou lagos. Essa água vem com folhas, como eu já falei, galhos, lodo, micro-organismos e muita sujeira. Para ficar pura, sem gosto, sem cheiro ou cor, ela passa por um processo de limpeza que dura cerca de 3 horas. Então, aí nós temos a imagem de uma estação de tratamento, né? Uma estrutura, onde tem as etapas coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. Nós vamos ver essas etapas uma por uma. Então, como é a coagulação? Na coagulação, a água deve ser tratada, recebe sulfato de alumínio, cloreto férrico ou outro coagulante, sendo agitada rapidamente para que as partículas de sujeira fiquem eletricamente desestabelecidas, se juntando com maior facilidade. Nós temos o outro tanque, que é chamado de floculação. Então, nessa etapa de tratamento, a água agitada é agitada lentamente para que as partículas de sujeira se unam, formando flocos. Qual o objetivo dessa união? É que os flocos de sujeira
se torna mais denso, mais pesado, né? E aí nós temos a decantação, que é um outro tanque que existe na estação de tratamento, numa ETA, que é chamada decantação. Então, na decantação, a água entra nos tanques de sedimentação, que são os decantadores, onde os flocos já formados e com maior peso, né, mais denso, vão se depositando no fundo, separando-se das águas. E aí nós temos a filtração, que essa água é filtrada, a água é clarificada, né, colocado o cloro, é coletada através de escaneletas na superfície da lâmina da água e é distribuída para o sistema de filtração. Enquanto o lodo do fundo é conduzido para os tanques de depuração. Os filtros formados de cascalho, tem uma camada de cascalho, uma camada de areia e uma camada de carvão mineral, que são responsáveis para reter as partículas que restaram da fase da decantação. É válido destacar que a filtração representa uma barreira sanitária no processo de tratamento, pois é com ela que se inicia a remoção dos micro-organismos patogênicos, quer dizer, dos micro-organismos que causam as doenças. E depois nós temos a desinfecção. Então, depois de filtrada, a água serve para a desinfecção, com a adição do cloro para a eliminação das bactérias, vírus, causadores de doença. O cloro, ele age como um desinfetante, destruindo ou inativando os micro-organismos que causam doença, que são chamados de patogênicos. E, por último, nós temos a fluoretação, que é onde é colocado a adição de cloro, né? Após a cloração, é feita a correção do pH, que é ácido, né, da água, então tornando-se o pH neutro, que é 7. Esse processo é realizado com a adição do cal virgem para evitar a corrosão ou incrustação nas tubulações, né, onde chega a água para a gente. Em seguida, ocorre a fluoretação, que recebe o flúor, que ajuda na prevenção da cárie dentária. Por último, nós temos a distribuição, né? Como é que ocorre essa distribuição? Após a finalização da etapa de tratamento, a água segue para uma análise laboratorial, onde são testados padrões que identificam como potável, como uso apropriado. Então, a água é potável, é liberada para os reservatórios, onde é armazenada antes da distribuição, através das adutoras e das redes de distribuição. No caso, nós temos aqui em João Pessoa, Cagepa, né? Água potável, enfim, chega às nossas casas. Nós temos aí o fluxograma, né, do reservatório da água. Nós temos lá a represa, que é a captação. Aí tem os tanques, né? No primeiro tanque nós temos que é colocado sulfato de alumínio, cal e cloro. Aí a floculação, que é o movimento das partículas. Depois temos a decantação e o canal de filtração, né? Que tem aquela parte do carvão ativado, a areia é um filtro, o cascalho. E por fim nós temos os reservatórios de água tratada, que depois vai para os reservatórios elevados, que é onde fica aquelas caixas d'água que temos nos bairros, né? E depois desse reservatório elevado, é que é distribuído para os prédios, para as casas, né? E chega até a torneira onde nós utilizamos. Então, o que eu quero dizer para vocês, além do tratamento da água, a água que é um consumo, a gente tem que ter um consumo consciente, porque a água está presente em simples os hábitos do cotidiano, né? O consumo consciente da água está presente em simples hábitos do cotidiano. Quer dizer o seguinte, sem água não há vida. Então, precisamos ter o cuidado no consumo e também em não desperdiçar e também de cuidar da água. Então, eu espero que vocês tenham aprendido sobre as ETAs, que é a Estação de Tratamento de Água, e que continue estudando. Então, eu fico por aqui e a aula de hoje, espero que vocês tenham aproveitado. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.